Olá, pessoal. É com grande prazer que vamos dar início aqui a mais um painel da Conferência Ethos. Eu sou Marina Ferro, estou aqui hoje representando o Instituto Ethos e você é a mediadora aqui do nosso encontro. Então, gostaria de iniciar agradecendo a audiência, ao público que nos assiste, aos nossos palestrantes aqui convidados, às nossas intérpretes, tanto de línguas quanto de libras. A gente tem um convidado internacional aqui hoje, o Mark. Então, para quem quiser acompanhar a atividade na língua original em inglês, que ele vai falar, há um link aqui abaixo do nosso vídeo, qual vocês podem fazer essa escolha. Bom, a gente tem dois palestrantes aqui hoje, né, que trabalham também em organizações internacionais. O Jefferson trabalha na Oxfam, então ele vai conseguir trazer, eu acho que também um panorama global, de certa forma, né, apesar dele trabalhar aqui no Brasil, ser brasileiro, então acho que vai ser bacana, porque a gente vai ter uma perspectiva aí, não só de Brasil, mas também de América Latina e de Europa, principalmente, nessa temática. Eu vou fazer uma rápida introdução aqui no painel e já vou passar a palavra, fazer a apresentação aqui dos nossos palestrantes. Então, o nosso grande objetivo aqui hoje é aprofundar em questões de desigualdade, né, relacionadas a essas temáticas, e a gente fala isso sempre no plural, porque envolve aí uma série de temas que vão desde acesso e garantias de direitos, né, com relação à educação, saúde, segurança alimentar, distribuição de renda, de riqueza, desigualdades de gênero, de raça e tantas questões estruturantes que são desafios que a nossa humanidade ainda acompanha. Então, a ideia aqui é que os nossos palestrantes tragam os trabalhos que já vêm desenvolvendo nessa temática, levando em consideração que há também uma questão estruturante, né, econômica nessa temática, no modelo global que concentra muito riqueza e que perpetua as desigualdades na nossa sociedade. Então, como que a gente olha para esses temas e também pensa em como superá-los, né? Como que a gente supera esses desafios e combate eles de uma forma mais efetiva. Há uma série de formas de fazer isso, né? Grandes esforços reunindo diversos atores em pensar em como combater e superar esses desafios, né, que vão aí desde políticas públicas, fiscais, tributárias mais progressistas, que possam minimizar essas disparidades econômicas e também olhar para esses recortes estruturantes, né, na nossa sociedade, como estava falando antes para vocês, gênero, de raça e assim por diante, né? Então, acho que perpassa a questão de superação, mas também de como que a gente cria oportunidades, né, para a gente construir essa sociedade mais justa e igualitária. Então, a gente teve também um período de pandemia, né, global, que, de certa forma, aprofundou as desigualdades ao redor do mundo, e no Brasil isso não foi diferente. No Brasil, a gente ainda teve uma situação onde não houve um enfrentamento, né, adequado para minimizar esses efeitos. Então, grandes exemplos disso são agora o nosso número de pessoas passando fome, né, aumento da pobreza e outras desigualdades que a gente vem assistindo. Então, há uma série de desafios aqui colocados, né, enquanto mundo, enquanto sociedade, e no Brasil, e a ideia, então, é escutar um pouco melhor, né, dos nossos palestrantes aqui hoje, o trabalho que eles vêm conduzindo nessas frentes e trazer as propostas também, né, o que eles acreditam que é necessário para a gente superar esses desafios. Então, vou iniciar convidando o Mark Morgan, vou fazer aqui a apresentação dele mais brevemente, acho que aí a gente parte de um cenário dessa atuação internacional que ele tem, e depois o Jefferson faz, acho que esse olhar mais Brasil, e claro, né, levando em consideração que a Oxfam é uma organização internacional, então também deve ter dados aí internacionais também para nos apresentar. Então, o Mark Morgan, ele é pesquisador e professor no Departamento de História, Economia e Sociedade, no Instituto Paul Bairoch de História Econômica da Universidade de Genebra, e é pesquisador do World Inequality Lab. Ele atua com pesquisa nas áreas de economia política, história econômica, macroeconomia, desenvolvimento e economia pública. Trabalha principalmente na medição, na história e nos aspectos institucionais da distribuição econômica, na forma como ela se relaciona com a macroeconomia, seu desenvolvimento e sua política, com foco na Europa e na América Latina. Então, Mark, levando em consideração toda essa sua bagagem, o seu trabalho, eu gostaria de iniciar agradecendo a sua presença aqui, pedindo para você compartilhar conosco um pouco dos resultados desse trabalho.
Thank you very much, Marina. Bem, muito obrigado, Marina, por me apresentar, pelas palavras tão gentis e também por organizar este evento. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bem, a última vez que eu participei de uma conferência como essa no Brasil foi... Bem, eu estava no Brasil presencialmente, né? Eu viajei para o Brasil. Então, não é tão bom estar aqui online. É claro, eu adoraria estar aí pessoalmente, mas por enquanto a gente tem que, né, lidar com o que a gente tem em mãos. Mas Marina, ela fez uma introdução breve, então, sobre os desafios que a desigualdade, na verdade, cria para nós. E acho que vale começar falando, então, sobre o presente, ou pelo menos os últimos anos, pelo menos o que nós passamos com a pandemia, principalmente, porque a pandemia, a crise econômica que resultou da pandemia, com os lockdowns, por exemplo, trouxe uma grande lição em experimentos econômicos, e acho que podemos aprender muito com ela. Bem, com a pandemia, então, e os lockdowns que muitos países criaram para proteger a população, nós vimos, então, efeitos muito fortes, especialmente alguns efeitos no mercado de trabalho. Ou seja, muitas pessoas perderam seus empregos, por exemplo, e esse foi um efeito já primário na desigualdade causado pela pandemia, na verdade, a resposta também governamental a essa crise de saúde, essa crise sanitária. Então, muitas pessoas perderam o seu emprego, especialmente nas famílias de menor renda, aquelas que, vamos dizer, tinham muitos membros da família que trabalhavam na área de serviços ou na hotelaria ou com rendas mais baixas. Então, nós temos um efeito que aprofundou a desigualdade, em que os efeitos foram diferentes em diferentes camadas da população. Esses lockdowns obrigatórios, eles tiveram efeitos muito relevantes, então, como eu disse, no mercado de trabalho, mas o que é interessante aqui é que, bem, dada essa crise econômica que nós acabamos de passar, por exemplo, ou na verdade nós ainda estamos passando em alguns casos, porque já que uma nova crise está, na verdade, nascendo aqui na Europa nos próximos meses, o que podemos dizer é que o que é interessante foram as respostas da política pública. Então, nós já temos uma visão mais geral, global, de o que foi aquela desigualdade no último ano, e vimos a desigualdade aumentar de uma forma quase que mecânica, como resultado, então, das intervenções governamentais e dos lockdowns obrigatórios, como resposta à pandemia, claro. Mas teve uma resposta subsequente a essa, que foi: os governos criaram políticas fiscais que foram no sentido contrário, e permitiram, então, que essa desigualdade não se aprofundasse tanto e, no caso de alguns países, na verdade, regredisse. Ou seja, em alguns casos não cresceu tanto, em outros até mesmo diminuiu. E isso foi algo que nós vimos em diferentes espaços, então nós temos, claro, que uma forma de mensurar isso. Mas gastos, então, essas políticas fiscais, especialmente nos gastos governamentais, a desigualdade não aumentou tanto ou até mesmo caiu em alguns países. Especialmente nos Estados Unidos, por exemplo, nós vimos a desigualdade diminuir devido à resposta fiscal do governo, que compensou, então, o aumento da desigualdade que teria sido causado, então, pelas demissões massivas que foram vistas com a crise sanitária. Então, isso é algo que nós vimos também em alguns países da América Latina. Parece, pelas nossas estimativas agora preliminares ainda, que mesmo países como o Brasil, a resposta fiscal foi suficiente para mitigar a maior parte do aumento na desigualdade que havia sido medido, então, nos nossos indicadores tradicionais. Mas isso não é tão surpreendente, porque a questão é que a pressão social foi tão forte em todos os países que levou a respostas fiscais muito similares, seja no Brasil, nos Estados Unidos, seja na Austrália, ou até mesmo na África do Sul, Malásia, não importa onde você estivesse, todos os países, até mesmo na Europa, claro, houve, então, políticas coletivas para fazer com que os governos criassem políticas fiscais bastante parecidas. O que é diferente maior, claro, foi a questão do tamanho, o tamanho do PIB, por exemplo, utilizado para fazer essa transferência de rendas para as famílias que precisavam, então, dessa ajuda. Então, essa foi a maior diferença.
vamos dizer assim, o volume desse pacote de ajuda, mas a política fiscal, então, foi muito similar. O que mudou, na verdade, então, foi o tamanho do auxílio e o seu impacto. Mas, então, como resumo, a desigualdade parece estar aumentando, mas as políticas fiscais conseguem, então, compensar por esse aumento, para mitigar, então, esses problemas e, de uma certa forma, diminuir a desigualdade dessa maneira. Vou, então, dar continuidade e convidar o Jefferson, que está aqui hoje conosco para falar com a gente. Recentemente, deixa eu só apresentar o Jefferson para vocês antes. O Jefferson Nascimento, ele é coordenador de Justiça Social e Econômica na Oxfam Brasil. Ele é advogado e doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. A Oxfam, ela publicou, né, esse estudo A Desigualdade Mata, recentemente, e fala bastante, então, do contexto atual de desigualdades no Brasil. Então, queria pedir, Jefferson, para você compartilhar conosco um pouco os resultados desse relatório e da atuação da Oxfam também. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Olá, muito obrigado, Marina. Gostaria de cumprimentá-la, cumprimentar o Mark, as intérpretes e todo mundo que nos acompanha aqui nessa importante conversa. Bom, a respeito, para entrar um pouco no diálogo também com a fala do Mark, e trazendo um pouco alguns elementos relacionados ao trabalho da Oxfam, relacionado ao debate a respeito de desigualdades, eu traria alguns dados relacionados a esse relatório chamado Desigualdade Mata, que foi lançado no princípio desse ano, em paralelo ao Fórum Econômico Mundial, agendado para o começo desse ano, né, o Fórum de Davos. Esse relatório que geralmente busca jogar luz ao estado da desigualdade no mundo, tirando proveito um pouco da situação e do debate que acontece em Davos, né, com pessoas, né, envolvidas, né, no debate político mundial. E nesse relatório do começo do ano, destacávamos alguns elementos disso que o Mark ressaltou também, um pouco dessa dinâmica da pandemia, né, qual é o estado da desigualdade no mundo nesse contexto, não diria pós-pandêmico, mas um contexto da pandemia em uma situação de normalidade, né, uma relativa à volta da normalidade. E acho que é até importante mencionar que a própria reunião de Davos, né, agendada para o começo do ano, ela foi um pouco adiada, né, porque foi bem no momento do surgimento da Omicron, né, então acabou esse ano, a gente teve 2 reuniões de Davos, mas esse relatório foi lançado logo no início do ano e jogava à luz um pouco, acho que um debate importante, um debate a respeito de desigualdades, que é um pouco você medir essa desigualdade por meio da verificação da concentração da renda. É um indicador importante você conseguir verificar quanto mais concentrada a renda, maior é a desigualdade. E nesse sentido, né, esse contexto, entre aspas, pós-pandêmico, mostrava que os muito ricos nunca foram tão ricos. Então, no contexto, só durante o período da pandemia, né, só nesse período de 2 anos de pandemia, a gente teve um surgimento de 1 bilionário a cada 26 horas. Então, se logo no pós-pandemia, né, nos primeiros meses da pandemia, a gente teve uma queda dos mercados de capitais ao redor do planeta, e a gente sabe que muitos dos bilionários, eles têm parte considerável da sua fortuna vinculada aos mercados de capitais. A gente teve uma queda, de certa maneira, da fortuna desses super ricos. Eles muito rapidamente recuperaram, né, os seus patamares de riqueza de uma forma não só rápida, como eles superaram já essa riqueza nos meses seguintes, né, ao ponto de a gente ter hoje a fortuna coletiva, né, dos 10 homens mais ricos do mundo, ela já praticamente mais do que dobraram durante a pandemia, né, passando de 700 bilhões de dólares, né, no imediato início da pandemia para mais de 1,5 trilhão de dólares durante a pandemia. E aí, esse documento, esse relatório
Desigualdade Mata, joga luz um pouco ao fato de que esses super ricos, que têm, mais uma vez, as suas fortunas vinculadas aos mercados de capitais, eles acabaram sendo muito beneficiados pelos pacotes de auxílio econômico que foram implementados durante a pandemia. Então, de certa maneira, né, e acho que isso é importante, né, o Marco bem menciona as medidas aí de mitigação dos impactos da pandemia no mercado de trabalho, um pouco também os próprios mercados de capitais. Houve uma série de programas de mitigação, né, dos efeitos da pandemia. Eu posso falar um pouquinho mais a respeito da situação no Brasil, mas em grande medida esses bilionários que têm as suas fortunas vinculadas aos mercados de capitais acabaram se beneficiando, né, desse colchão de proteção que os governos estabeleceram ao redor do mundo. No caso especificamente do Brasil, a gente vê uma dinâmica muito parecida, né? Então, no Brasil, a gente também teve um aumento do número de bilionários, né? Então, durante a pandemia, 10 novos bilionários surgiram no Brasil, totalizando 55 bilionários com uma riqueza de quase 200 bilhões de dólares aqui no nosso país. Então, isso mostra também, e acho que é isso, a gente está falando de uma ponta, né, essa concentração de renda ainda maior numa ponta, num dos extremos, né, no 0,01. E algo que a gente sempre gosta de mencionar é que a gente não está falando entre os super ricos, e está falando sobre as pessoas que estão na extrema pobreza. É claro que a extrema pobreza, a pobreza aumentou muito nesse período da pandemia, mas a gente sempre menciona que a gente está falando dos super ricos e de todas as outras pessoas, né? Então, mais de 99% da população do planeta. Então, não é os dois extremos, a gente está falando dos muito ricos e de todo o resto da sociedade. E a esmagadora maioria da população do planeta teve uma piora de vida, né? Então, realmente uma situação, e acho que é uma parte importante do debate, as condições que possibilitaram que isso acontecesse. O quanto o extremo da riqueza, elas se beneficiam até de programas que são importantes para mitigar o sofrimento das pessoas. Então, acho que isso é uma coisa importante de se mencionar. E um relatório mais recente, que também é lançado um pouco dentro desse debate, eu acho que tem uma dinâmica importante nesse contexto pós-pandemia. Não sei se eu posso mencionar nesse sentido, a pandemia não acabou, mas nesse contexto de normalidade da pandemia, que é importante de mencionar, que também efeitos sistêmicos que se prolongam até agora. Entre eles, por exemplo, o aumento da inflação no mundo, né? A gente tem um ambiente inflacionário ao redor do planeta, motivado por diversos fatores, inclusive pelo fato do início da guerra da Rússia na Ucrânia, né? Acho que isso era algo que esse relatório que eu mencionei antes, ele foi elaborado antes do contexto da guerra na Ucrânia, que teve impacto também no custo das commodities, mas esse cenário, né, inflacionário ao redor do planeta, ele tem efeitos também muito importantes no comprometimento da renda da parcela mais pobre da população, porque, em grande parte, né, esse movimento inflacionário, ele é ainda mais intenso com relação aos alimentos. Então, o caso do Brasil, acho que a gente está num local, de certa maneira, privilegiado para debater e para falar a respeito desse tema, que a gente tem visto isso no nosso dia a dia. Não só o aumento da inflação, mesmo que a gente tenha tido nos últimos meses, 2, 3 meses, uma queda, né, por conta de mecanismos artificiais, mas a inflação de alimentos acima da média no nosso país. Isso se deve a uma série de motivos, né, e a gente também destaca o quanto isso tem um impacto tanto da questão da guerra na Ucrânia, que aumentou os preços das commodities no plano mais geral, como aumento aí de insumos agrícolas, né, por conta da escassez decorrente da guerra, e também efeitos das mudanças climáticas. Aqui no caso do Brasil, por exemplo, a gente teve um comprometimento de alguma safra de produtos importantes, como, por exemplo, do tomate, mais no início do ano, também da cenoura, por conta ou de grandes variações aí de chuvas em algumas das regiões produtoras desses produtos, ou de seca extrema em outras regiões. Então, a gente está
nesse misto de elementos aí que contribui para o aumento do preço das commodities, que é algo que vai impactar aí de sobremaneira a população mais pobre. E acho que isso é um impacto relevante e a gente sempre tenta jogar luz nisso. Enquanto a gente está nesse momento de aumento do preço dos alimentos no Brasil e no mundo, e no caso do Brasil isso é ainda mais dramático, considerando 33 milhões de pessoas em situação de fome, a gente tem, simultaneamente, empresas, né, que estão aí na cadeia de valor de produtos alimentares, tendo lucros enormes e gigantescos, né? Então, um desses relatórios que a Oxfam lançou nos últimos meses destaca os lucros recordes, né, históricos de empresas como a Cargill, né, que é uma das maiores empresas produtoras de alimentos do mundo, se beneficiando de uma parte desse aumento do preço das commodities. Então, os muito ricos, de certa maneira, lucrando pela valorização das ações dos mercados de capital e do aumento das commodities, enquanto uma parcela gigantesca da população sendo diretamente impactadas aí pela dificuldade de comprar itens básicos de sobrevivência. Então, um pouco esse cenário para trazer nessa primeira rodada, e fico aqui à disposição para a gente continuar essa conversa. Obrigada, Jefferson, pelas excelentes contribuições. Vamos voltar para o Mark agora um pouco, depois a gente retorna a você também, você trouxe uma série de questões aí que eu quero dar continuidade também. Mark, você mencionou na sua fala aí uma série de políticas fiscais, né, os pacotes e a similaridade entre eles em diversos países, e se possível eu queria te pedir para destrinchar, né, talvez explicar um pouquinho melhor, né, aprofundar em alguns exemplos, né, se possível também olhando para a Europa e para a América Latina, no cenário que a gente vive, quais os efeitos que eles geraram e quais os efeitos disso a longo prazo, né, se a gente pensar na redução das desigualdades como o Norte, o quanto eles beneficiam ou prejudicam, né, a superação desses desafios. E, se possível, também queria te perguntar sobre o papel de organizações, né, de organismos multilaterais e organizações financeiras internacionais, como o Banco Mundial, o papel que essas instituições podem exercer num momento como esse para a diminuição da desigualdade mundo afora. Obrigada. Great set of questions. Claro, são ótimas perguntas que você me fez. São bem difíceis também, porque aqui nós estamos agora entrando em diferentes pontos, né? Porque temos crises que se conectam aqui, certo? Aquela que surgiu como resposta à pandemia, a questão da inflação, que também pressiona, então, os mercados, e foi em parte devido aos lockdowns, mas principalmente devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E eu acho que também, quando pensamos nas políticas e os experimentos econômicos que vimos ao redor do mundo nos últimos anos, é importante, então, termos o contexto presente em mente. A inflação é algo que torna muito mais difícil qualquer esforço de redistribuição de renda. Mas vou começar, então, com algumas comparações. Então, as políticas fiscais que foram implementadas em diversos países ao redor do mundo, elas eram políticas que muitas vezes ficavam, então, em transferências fiscais para as famílias que eram mais afetadas, então. Então, são alguns esquemas de transferência de rendas, onde muitas vezes eles ajudavam trabalhadores da economia inteira com subsídios, às vezes, ou às vezes com transferências mesmo diretamente. Então, o governo muitas vezes mandava dinheiro para as famílias, quase como o equivalente de vamos dizer assim, um seguro-desemprego, por exemplo. Mas muito mais generoso que em muitos países, pelo menos nos Estados Unidos e na Europa, foi muito mais generoso do que o valor que normalmente é pago no seguro-desemprego. Então, nós temos transferências para milhares ou milhões de famílias que, sem essa ajuda, não teriam nenhuma fonte de renda. E como, então, elas não tinham como encontrar trabalho durante a pandemia, o governo resolveu agir pagando como se fosse, então, um empregador. E para que as pessoas não pudessem ficar em casa e, assim, não espalhassem o vírus.
Mas há outras políticas também relacionadas, então, à questão de impostos, redução de impostos, mas a maior parte das políticas realmente foram de transferência de renda, ou seja, uma certa de compensação para os trabalhadores que, por algum motivo, não podiam trabalhar naquele momento, ou que haviam perdido seus empregos, especialmente aqueles que trabalhavam, então, na área de serviços, restaurantes, entre outros. Bem, então, esses esquemas de transferência, eles foram especialmente eficientes na Europa e nos Estados Unidos, como eu mencionei. Então, nos Estados Unidos, eles foram tão eficientes que até mesmo eles mudaram completamente a forma de distribuição e diminuíram a desigualdade de maneira mais ampla ao oferecer um salário que era até maior do que a média daqueles trabalhadores anteriormente. Então, se eles forem ficar desempregados em outros momentos, a sua compensação por seguro de desemprego teria sido menor do que a transferência. E com isso, então, isso trouxe, na verdade, um benefício mais amplo. Mas, como o Jefferson mencionou, é importante pensar também que isso aconteceu do outro lado da distribuição de renda, certo? Que é algo que nós não podemos esquecer de forma alguma. Houve, sim, um aumento na riqueza das famílias mais ricas. Aqueles que, por exemplo, são donos das grandes empresas, especialmente na área de tecnologia, de e-commerce, foram eles que mais se beneficiaram, então, deste novo momento, essas condições que surgiram com a pandemia. As pessoas não saíam mais tanto para fazer suas compras, então começaram a fazer as compras online. Ou seja, foi uma nova forma de comprar, e essas grandes corporações como a Amazon, por exemplo, tiveram um lucro exorbitante durante esse período, já que a tecnologia de venda pela internet foi tão utilizada. Então, você vê políticas fiscais muito parecidas em muitos países. Na América Latina, por exemplo, a parte do PIB que foi empregada, então, para essas transferências fiscais foi menor. No Brasil, acho que foi até uma das maiores da América Latina, junto com o Chile. Mas a América Latina como um todo, comparada à Europa como um todo, ou Estados Unidos, ou outras economias mais desenvolvidas como a Austrália e a Nova Zelândia, não tinha uma transferência do PIB tão alta. E é claro que, com isso, os resultados também não foram tão efetivos, mesmo se a intenção estivesse na mesma direção. Mas acho que o papel, então, das instituições financeiras internacionais daqui para frente, especialmente num ambiente tão delicado como o nosso agora, com a questão da inflação, tem muito a ver, então, com o controle de preços, especialmente, vamos pensar em segurança alimentar. É preciso garantir que o preço de alimentos essenciais não fiquem exorbitantes e estejam inacessíveis para as pessoas que precisam, então, dessas necessidades básicas atendidas. Então, acho que o papel dessas instituições seria, muitas vezes, talvez até mesmo aprender com a história e ver o que foi feito para controlar o preço das commodities em outros momentos do século XX. Alguns esquemas de controle, então, de produção e de precificação. Nós podemos aprender muito com a história econômica, mas as organizações internacionais como o FMI e o Banco Mundial, eles podem criar uma agenda de planejamento para encontrar, então, formas de realmente não permitir que os preços das commodities mais essenciais cresçam muito, porque as ações individuais de alguns países de criar um teto para esses preços, por exemplo, na questão de energia, da eletricidade em alguns países, que é algo que agora tem sido encontrado por governos, é uma maneira direta de você resolver esse problema, claro, mas eu acho que, na verdade, um esforço multilateral seria muito mais eficiente e vai ser necessário, especialmente nos próximos anos, para que possamos coordenar nossos esforços para controlar esses preços de questões importantes como a energia e também os alimentos, devido à inflação que temos visto ao redor do mundo. Então, essa coordenação em relação a como é feita a produção dessa energia e alimentos e também a disponibilidade desses produtos ao redor do mundo é algo bastante delicado, especialmente dado o que nós vemos em relação à guerra e a pressão que tem sido feita em alguns preços, por exemplo, de grãos importantes. Mas a ação multilateral para coordenar, talvez, a produção e a distribuição de commodities-chave e também do preço da energia, pode ser crucial daqui para frente. Perfeito. Obrigada, Mark, pelas contribuições.
Acho que vocês dois acabam, de certa forma, né, mencionando o quanto algumas empresas se beneficiaram nesse percurso, né, dessas políticas de valorização dos mercados de capitais, e aí eu queria aprofundar isso mais um pouco aqui com o auxílio do Jefferson, pensando também um pouco quais os caminhos, né, que esse relatório aponta para isso, para mitigar um pouco esses efeitos, né, se há propostas nesse sentido, e até pensando também no período no contexto que a gente está vivendo no Brasil, né, num período de eleições, um importante momento da gente endereçar, ouvir propostas, enfim, né, para um novo governo que também olha um pouco para essas, até sugestões que o Marco acabou de dar, né, de estabilização de preços, de commodities, e assim por diante. Jefferson, por favor. Bom, em complemento, né, ao que o Mark já mencionou, acho que são medidas muito importantes. Eu acho que tem esses últimos relatórios que eu mencionei, tanto o Desigualdade Mata, lançado mais no início agora de 2022, quanto os relatórios posteriores lançados nas reuniões seguintes de Davos, algo que a gente tem mencionado de uma forma muito reiteradamente, a importância de aproveitar esse momento para um debate mais aprofundado a respeito de criar mecanismos tributários mais progressivos, né, mais justos e progressivos. Acho que isso é uma oportunidade, né, acho que esses momentos, de alguma maneira, né, de crises mais profundas são oportunidades de repensar um pouco a distribuição, né, dos fluxos monetários e dos fluxos, né, de transferência de recursos dentro da sociedade. Então, não é por acaso, e aí falando especificamente no caso da nossa posição agora do Brasil, um país latino-americano, que a gente tem visto em alguns países aqui da região, esse contexto, né, tanto da pandemia como imediato pré-pandemia, a gente ter debates, né, a respeito de mudança do sistema de impostos e também a reação que isso provoca, né? Acho que para pegar um exemplo mais próximo, a gente teve grandes manifestações na Colômbia muito recentemente, decorrentes de uma proposta de reforma tributária apresentada pelo governo de Ivan Duque, né? A gente teve protestos, né, muita violência contra os manifestantes, e, de certa medida, a perda, né, de popularidade do presidente Ivan Duque, que levaria a uma mudança na orientação do governo na Colômbia muito recentemente. Então, esse debate a respeito de reformas tributárias, né, e de como tornar o sistema tributário dos países mais justos está um pouco dentro do receituário daquilo de pensar uma economia do cuidado, uma economia que pense nas pessoas. Então, medidas como criação de impostos que pensem nos lucros exorbitantes, criar mecanismos que aumente a taxação sobre a renda e reduza a taxação sobre o consumo, são coisas que estão no cardápio, né? São medidas que estão no cardápio dos países latino-americanos, estão pautadas em diversos países, inclusive no Brasil, e é importante que isso seja aprofundado, aí no caso especificamente do Brasil, no contexto eleitoral, a partir de uma próxima uma conjuntura vindoura depois das eleições. Importante mencionar que esse é um tema que está pautado, né, ele tem sido trazido por algumas campanhas aqui no caso do Brasil, não por acaso alguns grandes jornais têm publicado algumas matérias a respeito do tema, e é importante que a gente consiga aprofundar esse debate, né, porque no caso do Brasil especificamente, muito se fala a respeito, quando falar a respeito de reforma tributária, né, de pagamento de impostos, é meio que um tema tabu, né, quando a gente começa a falar a respeito de impostos, alguém sempre surge e fala, não, mas o brasileiro não aguenta mais imposto, né? O brasileiro já paga muito imposto. E o que a gente traz, e aí aproveito essa oportunidade, é que isso não é verdade quando você vai aos dados. A Oxfam Brasil está lançando hoje um relatório junto com o Datafolha, com percepções a respeito de desigualdades, um relatório que a gente produz desde 2017, então essa é a 4ª edição,
que entre as suas questões está o papel dos impostos, né, no financiamento de políticas sociais. E a gente tem nessa pesquisa que 85% dos brasileiros, eles apoiam o aumento de que os muito ricos paguem mais impostos do que eles pagam hoje para financiar políticas sociais, né, principalmente saúde, educação e moradia. Então, a gente tem um amplo apoio popular, quase 9 em cada 10 brasileiros são favoráveis a que haja uma reflexão sobre a possibilidade de aumentar impostos para pessoas muito ricas para financiar políticas sociais. Isso eu não estou falando, as pessoas não falam especificamente de taxação de grandes fortunas. Há outros mecanismos, por exemplo, de pensar a respeito de aumentar a taxação sobre a renda, né, não só apenas sobre o patrimônio, mas é algo que a gente tem, de certa maneira, um grande apoio e que se insere um pouco nesse debate que tem acontecido ao redor do planeta, né? Acho que não é um caso isolado de pensar a respeito de sistema tributário mais progressivo do Brasil. Na América Latina e em outros países do mundo, esse é um tema que está um pouco nessa agenda de uma nova economia nesse contexto, de certa maneira, pós-pandêmico. Obrigada, Jefferson. Acho que ambas as falas trouxeram questões, né, que se dialogam diretamente, e queria partir para uma rodada final aqui com vocês, sugerindo a gente fazer uma reflexão também para o futuro, né, pensando como que a gente olha, né, para um sistema, um modelo político-econômico, né, que de fato consiga enfrentar as desigualdades. E, Mark, também, se você puder trazer alguns elementos, eu sei que é uma pergunta não tão simples, né, mas, enfim, quais são os elementos centrais, né, de um modelo político-econômico que possa olhar isso? O Jefferson já trouxe alguns, né, ensejos sobre isso, mudança na taxação e etc., mas olhando numa perspectiva global, você também tem essa expertise, quais ações contundentes que você tem visto, né, se há alguma, que tem potencial de impactar verdadeiramente, né, o futuro nessa redução das desigualdades, né? Quer dizer, existem caminhos possíveis, claro, sempre tem que ter, né? Mas, enfim, qual que é a sua perspectiva diante disso? E já peço também que traga as suas considerações finais. Thank you, Marina. Muito obrigado, Marina. Bem, claro. Então, quando olhamos para o futuro, é bem difícil ser otimista, dado o ambiente econômico pelo qual nós estamos passando agora, especialmente na Europa, mas também no resto do mundo, claro, com a inflação que tem subido bastante, o que por si só é um problema de distribuição. A inflação, ela aumenta o preço para algumas famílias, e sabemos que a desigualdade tem muito a ver também com essa diferença no poder de compra, certo? Que é algo que vem muito normalmente com o salário, mas agora também acaba se ligando também à inflação. Bem, então, de fato, é um problema bastante complexo e vamos ter um ambiente desafiador a enfrentar, mas me parece que o que vimos com a pandemia, a resposta governamental à pandemia, que foi facilitada até por algumas corporações, nos ensina muitas lições. Por exemplo, uma área que eu acho que nós devemos ter em mente o tempo todo é a forma como os governos puderam gastar quantidades bastante significativas de dinheiro devido ao fato que havia uma emergência, certo? Mas foi também facilitado pelos bancos centrais e mercados internacionais de capital também, que basicamente costumam ser controlados pelas políticas de bancos centrais, mas que dessa vez facilitaram aos governos o gasto através de mecanismos, por exemplo, como as taxas de juros. E isso foi especialmente verdade em países como os países europeus e os Estados Unidos, mas também tiveram seus efeitos em países em desenvolvimento. E acho que esses papéis vão ser muito importantes para permitir que os governos continuem, então, a implementar agendas sociais e tirem os impedimentos dos governos atuarem. Porque sempre há a questão
de onde vão vir os fundos, certo? Como você vai pagar essa dívida, porque você vai ter que contrair uma dívida para isso. Então, são essas as debates que nós temos que promover daqui para frente, para entender, então, quais são os nossos problemas reais e centrais e ver que é preciso financiá-lo. Então, a grande questão não é de onde vem o dinheiro, a gente sabe de onde o dinheiro vem, a gente cria dinheiro todos os dias, a cada segundo, para, de fato, fazer um pagamento em qualquer tipo de economia. O Banco Central, ou até mesmo algum sistema privado, mas a grande questão são recursos, gestão de recursos reais. Então, como você gerencia, por exemplo, o mercado de trabalho, o emprego, e vemos durante a pandemia que muitos governos conseguiram, de certa forma, acabar com o desemprego, entre aspas, mostrando que nós podemos imaginar uma sociedade no futuro onde não haja desemprego. Isso é algo realista e possível. E, tecnicamente, é possível também. Mas, claro, a inflação cria alguns problemas, mas não é uma questão de fundos, e sim recursos. Of course, the risk is that, again, e com a inflação, o risco é, se você quer resolver o desemprego, earning very little or not at all or not in employment to being in employment and earning é impossível pensar, então, a living wage, which could put pressure on demand. Em permitir que todos tenham um salário que, de fato, banque uma vida digna. E, com isso, pensar, então, também nos limites e nos gargalos da oferta de suprimentos. Então, ao tentar resolver a desigualdade, nós temos que pensar, então, questões como o desemprego, que, claro, promove a desigualdade. E temos que pensar como fazemos isso num ambiente onde há inflação, certo? E um problema grande de distribuição vem daí, porque, como eu mencionei anteriormente, a inflação em si causa problemas de distribuição. E vemos, então, que à medida que aumentam os lucros muito acima dos salários, você leva realmente, então, essa concentração. E isso também é algo que tem trazido a inflação. A inflação, ela vem em grande parte dos lucros das grandes empresas. Não um aumento no salário que nós víamos no passado. Então, realmente, é certo difícil pensar como podemos fazer essa passagem, certo? Nós temos criado, então, uma sobra de produtos de oferta para algumas empresas e temos que pensar, então, como é que a gente faz esse pareamento com como que nós cuidamos da renda das famílias para que têm perdido, na verdade, seu poder de compra, especialmente nas famílias nas faixas de renda mais baixa. E nós temos, então, que ver como ajudar essa pessoa sem criar uma pressão ainda maior na inflação. E uma das opções, então, de fato, é a questão a questão fiscal. Como já a pessoa mencionou, essa já sempre é uma questão importante, mas quando você tem um cenário de inflação, isso é especialmente importante. Porque assim você precisa fazer algo, claro, para as famílias que estão em maior dificuldade, mas sim aumentar, então, uma pressão sobre a demanda para pressionar ainda mais os preços. Então, as maiores fortunas, elas podem ser taxadas para que você consiga, então, na verdade, retirar um pouco dessa pressão inflacionária à medida que você tenta, então, endereçar algum outro tipo de problema social. Então, como eu mencionei, é, claro, difícil ser otimista a curto prazo, médio prazo, mas nós temos que pensar, então, em momentos em que atingimos sucesso no passado, onde fizemos um bom gerenciamento econômico, e entender também o que nós fizemos ao longo da pandemia, então, para ver quais foram as atuações de muitos países, especialmente países desenvolvidos, que conseguiram, de fato, mitigar os efeitos negativos da crise sanitária e que foram devido também aos lockdowns obrigatórios. Então, a mobilização de bancos centrais para garantir que as taxas de juros não, então, pressionassem demais a dívida pública é algo realmente importante que nos permitiu, então, acomodar esse aumento nos gastos que foi feito naquele momento, através dessas respostas fiscais à pandemia. Então, acho que há muito a aprendermos desse passado até bastante recente, mas acho que daqui para frente nós precisamos, de fato, pensar
em quais são os recursos reais que nós temos disponíveis e quais vão ser as pressões criadas pela inflação também, para podermos encontrar a melhor forma de lidar com essas questões e, assim, atingir resultados com problemas que são conhecidos por serem persistentes, como o desemprego e a renda. Mas é claro que nesse ambiente de alta inflação, nós temos que não só buscar em formas de atingir justiça social, mas também encontrar ferramentas que nos permitam estabilizar de fato os preços, especialmente evitando as pressões extras que poderiam vir de um aumento nos gastos e que pode ser através, então, da taxação de lucros. Então, acho que essa é uma visão que nós podemos ter para o futuro, mas acho que também, a partir daqui, nós podemos ter a esperança de que nós podemos agora tomar a decisão certa e mudar, de fato, o jogo. Perfeito. Muito obrigada, Mark. É realmente uma dificuldade, né, da gente ser otimista atualmente, diante dessa lógica, né, que estamos inseridos. Enfim, lidar com todas essas questões de inflação, né, como é que a gente muda essa lógica do excedente das empresas e fazer com que os recursos sejam distribuídos ainda para lidar com todas as questões sociais que a gente tem. Pegando o gancho também, eu acho que o Jefferson consegue também opinar em cima das questões que você trouxe, com certeza. A mesma questão, Jefferson, que eu fiz para o Mark, eu gostaria de estender para você também, para a gente pensar também um pouco em perspectivas de futuro, né, se é possível ser otimista ou não, mas como que a gente reúne esforços, né, nessa direção. E se você puder trazer alguns também caminhos, né, ou outros exemplos, você já trouxe alguns durante a sua fala, mas alguns outros exemplos que nos apontem esse norte, o caminho de como é que a gente consegue mudar esse jogo, né, da desigualdade. E também peço que você faça aí suas considerações finais. Obrigada. Ótimo. Bom, eu tenho tentado nas minhas falas em eventos, né, e eu aproveito aqui já como fala final agradecendo mais uma vez essa oportunidade desse diálogo. Eu tento sempre trazer uma nota otimista no final, né, eu sei que realmente, como o Mark bem mencionou, é muito difícil, né, quando você olha os dados, né, olha um pouco o cenário, você não desanimar um pouco, mas eu tenho que sempre fazer um esforço para tentar ver o copo meio cheio, mesmo que a parte vazia continue lá, mas tentar jogar um pouco de luz na parte meio cheia. E tentando fazer isso e fazendo a referência mais uma vez aqui, que eu mencionei um relatório que a Oxfam Brasil publicou hoje, chama Nós e as Desigualdades, baseado numa pesquisa de percepção sobre desigualdades, uma pesquisa de âmbito nacional. Eu traria aqui um pouco essa mensagem que esse relatório aqui, de certa maneira, traz um pouco a percepção das pessoas no Brasil a respeito de pautas, de uma agenda a respeito de desigualdades, o quanto ao longo de 5 anos que essa pesquisa é realizada, o quanto a gente tem visto aumentar a proporção dos brasileiros que demonstram preocupação com a situação da desigualdade no Brasil, demonstram que o apoio que eles têm a que o Estado tem um papel de maior protagonismo no combate às desigualdades, a confiança que eles têm em políticas públicas, sociais, para mitigar as desigualdades no Brasil, e também a percepção que eles têm da importância de você ter mecanismos para que o Estado, para exercer essa importante função, ele seja bem financiado, principalmente por impostos justos e progressivos, né? Que os mais ricos paguem mais impostos e que a gente tenha as pessoas que pagam muito imposto no Brasil hoje, que são as pessoas mais pobres, pagando menos impostos. Então, isso é algo que tem se intensificado ao longo do tempo que essa pesquisa é realizada, e a gente tem, por exemplo, um grande apoio aqui, 96% das pessoas, dos brasileiros, né, de acordo com essa pesquisa, apoiam que o Estado tenha um programa forte de transferência de renda para as pessoas que mais precisam, né? Então, a gente tem quase 10 em cada 10 brasileiros apoia que o Estado ele tenha um programa de transferência de renda, e acho que isso é importante em um determinado momento da fala do Mark, falando do pacote de medidas adotadas durante a pandemia,
em resposta ao contexto de lockdown, né? A gente não teve lockdown no Brasil, mas a gente teve algumas medidas importantes aí para assegurar que as pessoas mais pobres que perderam renda por diversos motivos, né? Por dizimação de postos de trabalhos informais, elas tivessem uma renda durante a pandemia, que foi o programa de auxílio emergencial, que teve um efeito muito importante, né, da garantia de renda em parcelas relevantes da população, e que em alguns indicadores apontam que a gente teve, a desigualdade não aumentou, a gente teve uma grande redução da pobreza durante esse período inicial do auxílio emergencial. Isso mostra o quê? A pobreza, a miséria, né, e a desigualdade como um todo, elas não são fatos da natureza, elas são, quando há uma orientação política, quando há uma priorização política, é possível, né, você mitigar essa situação. A gente viu isso ao redor do mundo, a gente viu que, durante o contexto da pandemia, muitos países colocaram a economia a serviço da vida das pessoas. Agora a gente vai aceitar um padrão de endividamento maior, porque é isso que tem que ser feito nesse momento. As pessoas, elas precisam ficar em casa para poder sobreviver. Não adianta ter economia se as pessoas elas não estão vivas. E muitos países fizeram isso, muitas instituições financeiras internacionais defenderam que isso fosse feito, né? Então, isso é possível pensar que a economia ela pode funcionar a serviço das pessoas. E eu acho que as pessoas elas têm essa percepção aqui no nosso país, né? Então, eu acho que talvez uma palavra de otimismo é que as pessoas elas confiam nessa capacidade do Estado, elas confiam que é possível você, de certa maneira, mitigar essa questão. O que a gente precisa é justamente, aí fazendo um gancho final com esse contexto de eleição, é que os tomadores de decisão, de alguma maneira, ouçam essa demanda da sociedade. E que nesse momento que nós estamos, por exemplo, no Brasil, escolhendo pessoas que serão as tomadoras de decisão, que a gente escolha as pessoas que elas estejam atentas a isso que a população está preocupada, né? Aquilo que a preocupação valoriza como importante. Obrigada, Jefferson. Acho que foi muito bom ouvi-los. Jefferson termina também com algumas mensagens otimistas. Acho que a questão da priorização política, né, de uma economia voltada às necessidades humanas, e alguns exemplos também, né, de como fazer isso, como a própria política tributária mais progressista, e assim por diante. A gente tem que encerrar o painel, infelizmente, mas eu agradeço imensamente, em nome do Instituto Ethos, a presença de Jefferson e Mark aqui conosco hoje, enriquecendo o debate, enriquecendo o diálogo, fazendo uma análise de conjuntura e também trazendo possibilidades para o futuro. Então, gostaria de agradecer e encerrar o painel com isso. Então, agradeço também a participação da audiência que nos assistiu, e se você gostou dessa conversa, você pode deixar sua curtida no vídeo, seu comentário, se inscrever no canal do Instituto Ethos, receber as notificações e acompanhar a programação da Conferência Ethos como um todo. Todo o conteúdo está disponível na playlist Conferência Ethos 2022, e é isso, pessoal, muito obrigada e até a próxima. Espero que esse seja só um primeiro momento aqui entre nós, que a gente dê continuidade. Grande abraço. Inovação, excelência e governança guiam o Axê. Farmacêutica mais inovadora do Brasil e líder em prescrição médica. O Axê leva à sociedade soluções inovadoras para contribuir com tratamentos seguros e eficazes. A excelência operacional está incorporada em todas as plantas. Em Pernambuco, estamos aptos a inspeções internacionais, EMA, FDA.
Os resultados, consistentes ao longo dos anos, demonstram a força, a solidez e a perenidade da companhia, além da sua capacidade de gerar valor para o negócio, para o meio ambiente e para a sociedade. Acreditamos que muitos podem ter suas vidas transformadas pelo que fazemos e seguimos cumprindo nosso propósito de levar mais vida às pessoas, onde quer que elas estejam. Axê, mais vida para você. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas-Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Há quem diga que o futuro é o que ainda vai acontecer. Para a ArcelorMittal Aços Longos, o futuro começa agora, nas inovações que revolucionam o mercado, nos compromissos que transformam a sociedade, nos sonhos que inspiram um mundo melhor. E é assim que há 100 anos, como parceira das grandes e das pequenas histórias do Brasil, ajudamos a construir o amanhã todos os dias. A ArcelorMittal, criando aços inteligentes para um mundo melhor. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros, porque na Ball somos uma só família. Ball, líder na fabricação de latas de alumínio sustentáveis. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje.
A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes.